Hoje nós vamos fazer uma viagem a Jericó. Nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus às portas de Jericó, tal qual Bartimeu. Nós vamos ouvir do Senhor a vontade dEle para a nossa vida, como Ele move, como Ele age, o que Ele pode fazer na vida daquele que crer. Ultimamente nós temos falado muito de fé, porque, amados, se nós não possuirmos um coração repleto, transbordante, cheio de fé, nós não vamos conseguir andar, não vamos conseguir vencer as dificuldades, não vamos conseguir triunfar nessa jornada com o Todo-Poderoso. Sem fé é impossível agradar ao Todo-Poderoso. Portanto, todas as vezes que nós falamos aqui de fé, nós queremos despertar em nós mesmos o desejo de buscar ainda mais a presença do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, para que assim nós possamos seguir em frente, andarmos, não nos deixarmos abater pelas situações, porque as situações ruins, elas estão presentes, e não há como fugirmos dessa verdade. Mas como falei inicialmente, hoje nós vamos a Jericó. Ô bênção! Ali estava Jesus. Jesus estava em Jericó, amados, e diz a palavra que ele estava saindo de Jericó. E à porta, na saída de Jericó, estava um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Provavelmente as pessoas olhavam para Bartimeu, não sabiam o nome dele. Ah, é o filho de Timeu. É o filho de Timeu que está naquele lugar. Certamente era alguém sem valor aos olhos dos homens, da igreja, do sacerdócio. Era alguém invisível aos olhos da sociedade. Era mais um que sofria com seus problemas, com as suas dificuldades. Era mais um anônimo dentre tantos que passavam pela mesma situação. Mas o filho de Timeu, ele entendeu que em Cristo Jesus era possível uma mudança radical de vida. Ele compreendeu que o filho de Davi poderia mudar a sua história por completo. Ele entendeu que aquele homem que estava lá em Jericó, já saindo de Jericó, era a solução para os seus problemas, era a solução para a sua vida. E ele não perdeu tempo. Não perdeu tempo, amados. Diz a palavra que ele estava assentado à beira do caminho, e eis que ele ouviu o barulho. Oh, é o mestre, é a minha oportunidade. É a minha oportunidade que está chegando e eu não vou perdê-la. E ele não perdeu. Irmãos, às vezes, o barulho da passagem de Cristo Jesus é audível. Nós ouvimos, é Jesus que está passando. Só que, quantas vezes ficamos calados? Ficamos calados, não gritamos, só que precisamos dele. E essa viagem que nós vamos fazer a Jericó, viagem virtual, é para que nós possamos entender que Bartimeu soube aproveitar a grande oportunidade. E é a mesma oportunidade que se repete diante de nós, talvez diariamente. Porque o Senhor passa diante dos nossos olhos a cada instante, a cada minuto. Você tem visto Jesus? Você tem ouvido o barulho da passagem de Cristo diante de você? É tempo de abrirmos os ouvidos, abrirmos os olhos, estarmos atentos, porque o Senhor passa adiante. O Senhor está diante de nós. E nós vemos, amados, que esse homem, Bartimeu, não perdeu tempo. E ele foi abençoado com a cura física. Mas
a melhor cura ele também recebeu, que foi a espiritual. Ô bênção! É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E que possamos nos alegrar com o nosso amado Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós vamos ficar de pé para ouvirmos a bendita palavra do Senhor. Ô bênção! Ouçam. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego, chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Oh glórias, aleluias. Amado Jesus, muito obrigado por mais uma vez nos ensinar, Senhor. Nos dá orientação, Pai, pela manifestação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, revelando-nos a Tua vontade, aquilo que Tu podes fazer na vida dos que creem. Oh meu Deus, fala conosco, Senhor, edifica-nos. Oh Deus, abra nossos olhos, cura o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, tempos atrás eu falei a respeito de Bartimeu aqui na igreja. Não me lembro quanto tempo, mas já falei a respeito de Bartimeu. Mas provavelmente não vamos repetir a palavra, porque o Espírito Santo de Deus faz nova a palavra na nossa vida. E hoje eu quero chamá-los a atenção para as ações. Veja, as ações. A primeira ação de Bartimeu. Bartimeu era um cego, com certeza, alguém desprezado pela sociedade, alguém desprezado pelo sacerdócio, desprezado, quem sabe, até pela igreja, não tinha lugar, não tinha uma aceitação, era um homem que carecia de todo tipo de cuidado. Provavelmente enxergava, perdeu a visão, porque ele diz: quero ver de novo. Portanto, amados, era alguém que não tinha um respaldo diante da sociedade, mas tinha o cuidado de Jesus. Porque Jesus é assim, irmãos, quando o homem despreza, Jesus cuida. Quando o homem não dá valor, Jesus valoriza. Quando o homem não olha com bons olhos, Jesus olha com misericórdia. E esse foi o olhar de Jesus sobre aquele que clamava à beira do caminho. Oh meu Deus! Lá estava o filho de Timeu, sentado à beira do caminho, atento a todas as coisas. Certamente já havia chegado aos seus ouvidos que o Messias estava em Jericó, que o filho de Davi estava em Jericó. E bem provável que ele estava de uma forma estratégica. Ele vai passar neste lugar. Provavelmente. Ele vai passar por aqui. E ele estava atento, amados, a todo tipo de barulho que acontecia, que estava diante de si. E eis que vem o grande barulho. Era Jesus e mais uma multidão de pessoas.
E ele entendeu que era o momento oportuno, não para ficar ali no seu cantinho, tímido. Eu vou ficar aqui porque o Senhor vai olhar para mim, vai ter misericórdia de mim. Nós fazemos muito isso. Nós ficamos no nosso cantinho, eu vou ficar aqui para o pastor me ver e fazer alguma coisa. Vou ficar quietinho aqui porque Jesus terá misericórdia de mim. Mas essa não foi a atitude deste homem. Diz a palavra, amados, que Bartimeu, ao ouvir o barulho, Senhor, era Jesus que saía de Jericó, e ele abriu a boca, e com todas as forças dos seus pulmões, ele clamava. E diz a palavra que ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eis, amado, uma lição que o Espírito Santo deixou reservada a nós. Talvez você não seja cego, você ver todas as coisas ao teu redor. Glórias! Ser cego não deve ser muito legal. Deve ser muito ruim. No entanto, amados, talvez você esteja envolto em algum tipo de problema que te sufoca, que te aperta por todos os lados, que rouba a tua paz. Você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que busca o Senhor, que vive, procura viver os princípios do eterno, mas sufocada pelos problemas. Bartimeu, amados, uma pessoa extremamente simples, conhecia Jesus de ouvir falar. Ele não tinha uma Bíblia para ler. Como ele era cego, mendigo, não tinha um sacerdote para orientá-lo. Mas ele não perdeu a oportunidade. Ele entendeu que era o momento de clamar. Eis a lição que ele deixa para cada um de nós: clame ao Senhor. Clame, amados. Eis o barulho, Jesus está passando diante de nós. Sinta-se lá em Jericó, ouça as pessoas conversando. Certa algazarra, era Jesus que estava passando. É Jesus que passa diante de você, diante da minha vida. Eis o tempo para que, a exemplo do filho de Timeu, jogarmos fora a timidez, a maldita vergonha. Nós precisamos ter vergonha dos atos pecaminosos, não dos atos santos. Dos pecaminosos, meu Deus do céu, mas dos atos santos, não. E clame ao Senhor, grite na presença de Deus, fale com o Senhor. Jesus disse: entre no teu quarto. Entra no teu quarto. Talvez o teu quarto é um lugar deserto, é um monte. Talvez é aqui na igreja. Pastor, eu quero orar, eu quero ir lá na igreja. A chave. Venha para cá, grite, role pelo chão, sei lá, mas grite. Porque Deus há de ouvi-lo. Deus ouve. Se Deus ouviu Bartimeu, que não tinha compromisso com ele, que vivia numa situação complicada, imagine você que já o conhece, que tem compromisso com Deus, você acha que o Senhor não há de ouvi-lo? Mas falta-nos, amados, a coragem de Bartimeu, jogarmos fora a timidez, essa vergonha de Deus e das coisas santas, e abrirmos a boca e clamarmos ao Senhor. Mas pastor, nós não precisamos gritar diante do Todo-Poderoso, porque Deus ouve a nossa oração até no silêncio. Eu sei disso. Jesus também, aliás, o Senhor Deus poderia ter criado o mundo assim, amados. Olha, 1, 2, 3, que haja
universo. Ponto. E o universo teria vindo à existência. Entendeu? Mas ele passou etapas de tempos para criar o universo. Às vezes, amados, nós achamos que nós não precisamos gritar diante do Senhor. Mas qual é o tamanho da tua dor? Qual é o tamanho da tua dor? Quando você tem uma dor, você faz o quê? Não resolve nada, não é? Por incrível que pareça. Gritar de dor não resolve nada. Não ameniza a dor, não tira a dor, não resolve nada. Quando a marreta acerta teu dedo, meu irmão, o que é que você faz? Dá um grito, não dá? Resolveu alguma coisa? Grita diante do Senhor. Esse grito resolve. Porque o Senhor ouve, o Senhor ouviu. Amados, diz a palavra que Bartimeu clamou. Bartimeu clamou. Ele gritou. O prometido às nações passava diante dele e ele não perdeu a oportunidade. Oh, glórias! Mas, amados, além da ação de Bartimeu, esse clamava. Esse texto também deixa claro a ação do povo. A ação do meio. O meio tentava calar Bartimeu. O povo tentava abafar os gritos de Bartimeu. Cale-se, Bartimeu. Cale-se. Irmãos, quantas vezes o meio onde nós estamos tenta nos calar? Qual é o meio onde você está? Talvez o meio realmente social, os amigos. Você não tem coragem de orar em público, de clamar ao Senhor em público. Talvez esse meio não seja social, mas seja, talvez, ali, dentro das quatro paredes do lar. Ou quem sabe, por não acreditar o suficiente. E o inimigo de nossas almas, que não perde tempo, e diz para você que não é necessário fazer desta forma. Ele diz para nós, não precisa. Para que gritar? Não precisa. Amados, a palavra diz que o povo tentava calar Bartimeu. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. O que é que Bartimeu fazia? Ouça a sequência. Gritava cada vez mais. Gritava cada vez mais. E ele gritava: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados, veja Bartimeu, nossa viagem virtual, estamos à beira do caminho, nos portais de Jericó. E você contempla na sua imaginação um camarada pobre, cego. As pessoas talvez não sabiam quem era, qual era seu nome, sabia que era o filho de Timeu. Desprezado por todos. Estava lá na beira do caminho. Oh, meu Deus, a situação com certeza não era boa. Qual o futuro desse camarada? O que o aguardava? Qual o futuro? O futuro, com certeza, irmãos, era assustador. Assustador. Hoje as coisas são fáceis, muito fácil. Se você fica velho, impossibilitado, tem uma casa que te acolhe. O Estado, de certa forma, te acolhe. Não da melhor forma, mas acolhe. No entanto,
naqueles tempos, não existia nada disso. Ele estava numa situação realmente muito difícil. Mas, amados, mesmo repreendido por todos que o cercavam, desprezado, ele estava na busca da solução pela sua vida, para a sua vida. Ele buscava a solução e ele sabia que ali estava a solução. Ele estava sentado no lugar certo, na hora certa. E olha quem passa: o Messias. Eis que passava o filho de Davi. E ele aumenta o tom da sua voz e grita mais alto. E grita, amados, e grita: não tenha, mais uma vez, não tenha vergonha de gritar pelo socorro ao Senhor. Não tenha vergonha de pedir socorro ao Senhor, não tenha medo, não permita que a incredulidade adentre o teu coração, porque a incredulidade quer nos calar. Às vezes você precisa do agir de Deus. Você lê a Bíblia, você é uma pessoa de oração, você jejua, você, enfim, faz tudo aquilo que é recomendado que façamos como servos de Deus. Mas quando é para receber o milagre de Deus, veja, quando você precisa do milagre do Senhor, seja qual for a área, entenda milagre como algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida, seja no aspecto da prosperidade, da restauração da saúde, do convívio com alguém, da união conjugal, e vai por aí. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós retrocedemos. Sabe por que nós retrocedemos? Porque uma semente da incredulidade, ela germina no coração da gente. E nós achamos que aquilo não serve para nós, porque nós somos ruins demais. Amados. O diabo, ele vem e ele sopra, ou fala, ou usa alguém para falar a você, usa os meios para falar a você, e diz: não, você acha que Deus vai agir na tua vida? Você acha que Deus vai abençoar a tua jornada? Você acha que Deus vai agir nesta causa? A gente crê que Deus faz na vida dos outros, mas quando é para nós mesmos, nós colocamos um tanto de restrições. Deus não age na minha vida porque eu me conheço, eu sei que sou ruim. Deus não age na minha vida, enfim. Amados, para de ouvir a voz de Satanás, para de ouvir a voz da carne, para de tirar conclusões erradas. Ouça o Senhor passa diante de você. Você não é bom, eu também não sou bom, é Jesus. Esse camarada era pior do que a gente, com certeza. Não conhecia Jesus, nós pelo menos o conhecemos. Não tinha o conhecimento que nós temos. E Jesus o ouviu. Sabe por que Jesus o ouviu? Não porque ele era cego, não porque ele era um pobre, não porque ele era desprezado pela sociedade, porque essas coisas não pesam aos olhos do Senhor. Mas ele conseguiu ver um coração que clamava com fé. Deus não abençoa o pobre, miserável, mais do que aquele que tem alguma coisa. Deus abençoa aquele que tem fé. Fé. A nossa fé, amados, a nossa vida é movida por fé, não por aquilo que vemos ou que possuímos. Não é pelo que temos que o Senhor nos abençoa, é pela fé. E quando o Senhor olhou para o cego Bartimeu, o Senhor viu fé naquele coração. Ele viu fé, que mesmo que as pessoas tentavam calá-lo, fazer que ele ficasse calado, mas ele gritava,
Oh, glórias! Creia, creia no Senhor. E na sequência vemos a ação de Jesus. Primeiro, a ação de Bartimeu. Bartimeu fazia o quê? Clamava. Clame. Depois, a ação do povo. O povo fazia o quê? Cala a boca, Bartimeu. Entenda como o povo, tudo aquilo que te faz calar. O povo fala, cala a boca, isso não é para você. E agora, amados, a ação de Jesus. Oh, glórias! Versículos 49 até o 51 diz a palavra. Jesus parou e disse, olha só. Jesus parou e disse, chame o cego. Isso quer dizer que Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Um cego, alguém que não andava na igreja, alguém que talvez não louvava o Senhor, provavelmente não conhecia de fato o Senhor, mas naquele momento tinha fé no seu coração, ele creu e Jesus ouviu. Jesus parou e disse, chame o cego. Chamaram então o cego dizendo-lhe, coragem, coragem. Provavelmente um dos discípulos. Coragem, levante-se, porque Cristo está chamando você. 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver. Mestre, que eu possa ver. Amados, nesses versículos nós colhemos para o nosso coração instruções necessárias para que nós possamos obter a vitória, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Oh, glórias! Primeiro, clame. Se quiserem te fazer calar, siga em frente, continue clamando. Jesus ouve. Os ouvidos do Senhor não estão fechados ao clamor dos santos. Clame, clame, clame. E certamente, amados, Jesus há de chamá-lo para perto de si. Jesus há de chamá-lo, Jesus há de chamá-lo, e o Senhor há de mover de uma forma poderosa na tua vida, mas tenha atitude. Quando Jesus falou aos seus discípulos, ou ao seu discípulo, vá, fale com aquele cego, que ele venha. Ao chegar o discípulo e fala, Bartimeu, o mestre quer falar contigo. Oh, glórias! A primeira vitória de Bartimeu foi ouvido pelo Senhor. O Senhor te ouve. Considere-se vitorioso. Considere-se vitorioso na presença do Mestre. O que foi que Bartimeu fez? Eis aí a atitude de Bartimeu. Segunda atitude. Diz a palavra que ele atirou fora a sua capa. Ele não se preocupou, olha, discípulo, espera um pouquinho aí. Eu vou arrumar minha roupa aqui, eu vou pegar essa capa, dobrar, vou colocar aqui no canto, sabe como é, não é? Nós encontramos tantas dificuldades para o Senhor agir na vida da gente, nós colocamos dificuldades. Eu preciso dobrar minha capa, eu preciso achar um lugar, ou alguém para segurar a minha capa. Bartimeu não estava nem aí para a capa dele, porque ele sabia que o Senhor tinha muito mais para a sua existência. Diz a palavra, atirando a capa para o lado, jogando a capa, jogou lá. Perdeu de vista a capa, já era cego, perdeu de vista a capa. Aquele povo ali, cercado, e a capa, onde foi parar? Estava nem aí com isso. Diz a palavra que ele atirou a capa de lado e deu um pulo. Sabe como é? Não sei. Enfim, cheio de dificuldades.
Olha, como é que eu vou chegar até Jesus? Tanto de gente assim. Ele não queria nem saber, ele ouviu a voz vinha de onde? Nessa direção. Ele fez o quê? Pulou nessa direção. Deu um pulo, irmãos, literalmente deu um pulo, ou seja, ele saiu de qualquer jeito no meio do povo. Saia da frente quem estiver na frente, mas eu vou ao encontro do mestre. Foi assim que ele agiu, irmãos. Não coloque dificuldades quando o Senhor te chamar. E o Senhor te chama. Ouça. Jogue fora a tua capa. Problemas, dificuldades, tempo. Enfim, joga fora. Pule. Corra. Vá ao encontro do Senhor, porque Ele tem a tua bênção. Ele tem a tua bênção. Irmãos, a palavra diz que Bartimeu não perdeu a oportunidade. Quando Jesus agiu favorável a ele, ele não perdeu a oportunidade. Que nós não venhamos a perder a oportunidade quando o Senhor nos chama para junto dele estarmos. Oh, glórias! E ainda diz a palavra, amados, que o Senhor o curou. Quando ele chegou diante do mestre, Jesus o perguntou: e aí, cego, o que você quer? Bartimeu, o que você quer? Bartimeu foi seguro, irmãos. Bartimeu não ficou naquele lenga-lenga. Conhece a expressão lenga-lenga? Não ficou naquele lenga-lenga. Sabe como é que é, né? Jesus, não sabe como é que é? Não, ele foi incisivo. Ele disse: olha, Jesus, eu quero voltar a ver. Deixa-me ver onde está isso aqui. 51, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Seja sincero com o Senhor. Não use de meios termos. Não se faça de desentendido. Jesus, som do coração. Jesus sabe tudo. Eu sei que Jesus sabe tudo. Jesus sabe tudo, mas Ele quer te ouvir. Jesus quer te ouvir, vivente. Você tem boca para falar, fale. Vou falar, para que falar? Jesus me ouve, Deus me ouve, Ele sabe que eu penso. Fala. Todos os milagres que nós vemos na palavra de Deus, o agir do Senhor, os registros que existem, todos chegaram diante do Eterno e falaram. Assim foi com Jairo. Falamos a respeito de Jairo dias atrás. Assim foi com Jairo. O que é que tu queres? Cures a minha filha. E se você observar bem os outros exemplos, todos responderam de forma clara: Jesus, eu quero. Eu preciso do milagre. Fale com Jesus. O que é que você precisa? Fale. Mas quem sou eu? Quem é você? Eu não sei. Jairo era um cara bem situado na vida. Chefe da sinagoga. Bem provável que bem quisto pela sociedade, bem visto pela sociedade, com certeza. Ele era bem visto pela sociedade, uma pessoa influente. Jesus ouviu a sua voz. Quem era Bartimeu? Exatamente o contrário. Não tinha nada para oferecer a ninguém. Era um peso morto para a sociedade. Jesus ouviu quando ele falou. Quem é você? Fala, e o Senhor há de mover na tua vida. E finalizando a palavra, irmãos, lá no versículo 52, ouça. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente passou a ver
e foi seguindo Jesus estrada afora. Jesus quer dessa forma agir na tua vida. Ele vai te curar, vai te restaurar, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te fazer andar, Ele há de agir de uma forma favorável a você. O interessante, amados, que o cego de Jericó recebeu duas bênçãos. Primeiro, deixou de ser o cego de Jericó, ele passou a ver. E segundo, deixou de ser um servo de Satanás, ele passou a servir Jesus Cristo. Diz a palavra que o Senhor o salvou, e ele tornou-se discípulo de Cristo, alguém que seguia Jesus. Alguém que seguia Jesus. Eis aí, amados, a orientação do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos observar esta palavra e buscarmos de Deus a bênção que Ele tem para a nossa vida. Mas tenha atitude, haja. Saia do teu lugar, clame, fale, joga fora a tua timidez. Não permita que o diabo cale a tua voz, a tua boca, mas fale, grite diante do Senhor. Deus há de mover. Amém? E nessa viagem que nós fizemos até Jericó, agora você pode olhar que à beira do caminho tem um lugar vazio, porque Bartimeu não mais está ali. Foi curado e seguiu Jesus. No teu lugar, à beira do caminho, precisa estar vazio. Receba a bênção de Deus e ande segundo Jesus Cristo. Amém? Oh, glórias! Vamos orar, amados. Amado Jesus, muito obrigado, Pai, pela revelação da palavra. Que nós possamos observar a Tua vontade e vivermos corajosamente aquilo que Tu queres para cada um de nós. Oh Deus, crie em nós um coração temente, dependente de Ti, Senhor, para que assim nós possamos, habilitados, recebermos as Tuas bênçãos. Senhor, fala conosco, fale com esses que hão de ouvir esta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Da mesma forma que o Senhor abençoou ao cego, que não é mais cego, o Senhor quer abençoar você que precisa de uma bênção. Amém? Creia e busque com todas as forças da tua vida. Oh, glórias! Mensagem 1171.